Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos começar com uma leitura que está no Santo Evangelho, no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo do 46 até o 49, tá? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Todo aquele que vem a mim ouve as minhas palavras e as põe em prática, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. As águas transbordaram, precipitaram-se as torrentes contra aquela casa e não puderam abalar, porque ela estava bem construída. Mas aquele que as ouve e não as observa é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a terra movediça, sem alicerces. A torrente investiu contra ela e ela logo ruiu. E grande foi a ruína daquela casa. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Todos nós devemos observar. A gente deve ser maduro na fé e reconhecer os sinais dos tempos. Os tempos são sombrios para a igreja hoje em dia. Não significa que será assim para sempre. Continuaremos rezando, firmes e prestando atenção no que é dito. Todo católico, principalmente nos dias de hoje, se ele quiser seguir o que é correto, seguir as palavras de Jesus, seguir o que Deus realmente ensina, ele deve estudar. Tanto estudar como também refletir, rezar, buscar a Deus. Caso contrário, ele vai se enganar. Caso contrário, ele vai ser levado por qualquer coisa. E como Cristo fala, nós temos que ser firmes como a rocha, construir a casa num bom alicerce, não construir a casa sobre a areia, construir a casa sobre a rocha, para que a gente possa suportar, para que a casa ela suporte todas as adversidades. E digo a você, não importa o que aconteça. Vamos ver aqui a situação atual da igreja. Está acontecendo o sínodo, né? Muitas propostas, muitas respostas ambíguas que a gente vê das autoridades eclesiásticas, muita confusão. E como a gente vai analisar tudo isso? Apenas com o Espírito Santo, com o discernimento do Espírito Santo, leitura da palavra. Eu aconselho ler os evangelhos, ler as cartas de São Paulo, para poder entender o que está acontecendo na igreja. Estamos em crise, mais uma crise na igreja. Só que desta vez uma crise de fé, falta da fé. Não uma fé e uma coisa errada, ou a mudança de alguma coisa. Não, a falta de fé mesmo, sem fé. O homem colocando a confiança nele mesmo, pedindo ajuda às forças da natureza. Muitos bichos pedindo ajuda à Mãe Terra. Uma confusão, paganismos envolvendo muitos clérigos. Propostas do sínodo para mudar a igreja completamente, mudar a sua doutrina, mudar a sua moral. Mas eu digo, provavelmente mudanças drásticas, visíveis aos distraídos, não acontecerá. Mas a mudança é sempre sutil. Então, cabe a nós sempre observar essas mudanças sutis. Um grande exemplo que nós podemos ver, por exemplo, muitos bispos da Igreja Católica, eles querem, de alguma forma, introduzir a agenda LGBT. Muitos são a favor e querem que aconteça, de fato, o casamento. Mas até o próprio Papa falou que isso não é possível, porque não há como fazer. Não existe casamento de pessoas do mesmo sexo. É outra coisa. Casamento, o sacramento, o matrimônio é só entre o homem e a mulher. Tá? Não existe sacramento do matrimônio com 2 homens ou 2 mulheres. Isso não é preconceito, não sou eu que estou dizendo, é Deus, tá? É
a palavra de Deus, o conceito, se você for estudar o conceito sobre família, sobre a procriação, sobre crescer e multiplicar-vos, né, da forma natural das coisas. Mas é claro que as pessoas ignoram essas coisas, ignoram a Deus e vê tudo como um preconceito, como algo antigo, arcaico. E o que muitos fazem? Vamos driblar isso daí. Para todos os efeitos, a igreja, no papel, ainda continua da mesma forma. Mas na prática, poderá mudar. Vamos fazer uma bênção para os pares homossexuais. E quem perguntar, é apenas uma bênção para pessoas. Deus não vai negar bênção a ninguém. Mas no coração de muitos padres, na mentalidade de muitos padres, eles estão fazendo um casamento. Tá? Então, na prática, é uma coisa. Lá na escritura, nos papéis é outra. Tá? Então, é camuflado. E é o que pretendem e o que fazem hoje. A Alemanha faz escancarada já. Porque um sínodo eles propõem padres casarem, o que é algo que, se o Papa quiser, pode mudar, porque não é um dogma, mas tem muitos fatores que não permite isso, mas se um Papa quisesse mandar para frente isso, de um padre poder se casar, ele poderia, se a maioria dos bispos aceitasse também. Né? E muitas outras coisas. Tem algumas coisas que são dogmas, que não podem mudar de maneira nenhuma, que nem as mulheres serem ordenadas, isso não pode mudar de maneira nenhuma. Tá? Mas vamos driblar. Por que não driblar? No papel, na lei, está ali, intacta. A lei da igreja está intacta. Mas na prática, podemos colocar uma mulher celebrando ali, co-celebrando. Não, ela não está celebrando. Ela só está ali como uma ministra da Eucaristia, tal. Colocar outros títulos, outros nomes, mas na prática seria uma sacerdotisa. Na prática. Mas para a lei é passar por cima da lei, driblar a lei, como se eles pudessem enganar a Deus. Tá? Aí driblar. Por quê eles fazem isso e querem fazer isso driblando a lei? Porque eles não acreditam mais em Deus, não acreditam mais em Jesus. Para eles não existe. Muitos estão infiltrados na igreja, são atores, estão lá fazendo apenas um teatro. Não importa se estão celebrando a Eucaristia, ou a Santa Ceia protestante, ou qualquer outra coisa. Se é hóstia, se é um pedaço de pão, se é uma laranja, para eles não importa. Muitos não acreditam em nada daquilo que eles estão fazendo. Só querem promover o modernismo, destruir a igreja de fato. Então muitos querem fazer isso. Então a liberação sexual, a parte sexual é fundamental para eles, para destruir a moral católica. A moral católica, destruir, introduzindo principalmente a agenda LGBT. Que aí bate de frente com as doutrinas, bate de frente com tudo, para destruir tudo, fazer uma reconstrução da religião. Essa é a ideia. Essa é a ideia por trás de tudo isso. A desconstrução de tudo, desconstruir tudo. Essa é a grande ideia. Tá? E alguns desavisados vão levando embora. Tem alguns padres e bispos que estão alheios a isso, não ignoram, acham que é tudo mentira, acham que isso não existe, e tem uma verdadeira máfia por trás de tudo isso para a destruição da igreja por dentro. Tá? Existe uma grande máfia para isso. Tá? Parece teoria da conspiração, mas todos os dias vocês veem isso acontecendo perante seus olhos. Só de ter as propostas já é algo absurdo. Só de alguém, de um cardeal, de um bispo, propor certas coisas ao sínodo já é algo absurdo. Só da proposta. Então, coisas que jamais aconteceriam. Porque não tem cabimento. Não tem cabimento as coisas que eles pedem. Mas estão lá. E serão ouvidas. Então, você acha o quê? Você acha que estamos ficando loucos? Né? Você acha que a gente está louco? Não. Na verdade, quem enlouqueceu foram outros. Né? Então, prestar bem atenção. Colocar os pés no chão. E seguir a Deus. Quando
os clérigos, os nossos líderes, se eles pregarem algo diferente, não siga, não acredite. Por isso que devemos conhecer a palavra de Deus, conhecer a doutrina real da igreja. É inevitável, é necessário conhecimento. Pedir a Deus sabedoria do alto, conhecimento, senão você será facilmente enganado. Tá? Por conta que eles sabem, eles têm o conhecimento. Muitos têm e vão, com esse conhecimento, conseguir distorcer, colocar brechas na lei. É igual à lei civil. A lei, muitos advogados, a lei é esta aqui. Mas só que eles têm as brechas, eles conseguem ver, vamos fazer uma brecha nessa lei, sem modificar essa lei. Mas vamos abrir uma brecha. Então é isso que eles fazem. Tá? Podem não aprovar nada, coisa que não vão aprovar nada do que estão propondo. Mas abrindo brechas. Ok? Então é algo